Boa tarde. Vamos começar a aula, então. Os colegas que forem chegando, vai entrando na sala. Vamos colocar o dia que está aqui no quadro. O versículo eu coloquei somente a referência, mas se vocês quiserem, podem colocar também o versículo completo, tá? Só lembrando que João 15:13 nos fala de uma prova de amor que nós recebemos. Chegando mais alguém? O versículo diz que nós não teremos uma prova de amor maior do que a de Jesus, que deu a sua própria vida pelos seus amigos. E nós somos esses amigos especiais de Jesus, que ele deu a vida por nós. A Bianca perguntou o tema da aula de hoje, e nós vamos continuar falando sobre pecado. Lembra que, enquanto estávamos em aula, falamos sobre Sansão, a vida de Sansão, a síndrome de Sansão que nós colocamos como o pecado que atrapalhou a vida dele. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Jeú. Bem-vinda, Isabela. Mas antes disso, nós vamos orar, ok? Olhos fechados, cabeças baixas, em reverência ao Senhor, conversando com o nosso Deus. Querido Deus, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecer ao Senhor também por ter enviado Jesus, que morreu por mim como prova de amor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem guardado o meu coração, guardado as nossas vidas, guardado a nossa vida diante do Senhor, porque se não for em Ti, meu Deus, onde nós estaríamos melhores? É somente em Ti que nós temos a confiança, a esperança e sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Chegando mais alguém. Então, já copiaram? Dia, versículo. Se houver alguma pergunta, vocês podem colocar no bate-papo e no final nós vamos conversar, tá bom? Quando eu começar a aula, eu vou falando direto e depois nós abrimos para perguntas e conversa. Combinado? Vamos à aula, então? Tema da aula de hoje: Síndrome de Jeú. Está lá em 2 Reis 9, segundo livro de Reis 9, do versículo 1 até o 13, tá? Jeú, ele não é um rei muito falado, muito conhecido na Bíblia, não. Mas os feitos da vida dele merecem nós aprendermos um pouquinho sobre ele, tá? Então, eu coloquei aqui só alguns temas principais para vocês copiarem sobre a vida de Jeú. Jeú, ele foi o 10º rei de Israel e ele era filho de Josafá. Josafá foi aquele rei que ele era muito temente a Deus. Então isso mostra que Jeú, ele tinha uma boa linhagem, ele tinha bons exemplos dentro de casa, né? O compromisso do seu pai com Deus, o compromisso do seu pai em fazer as coisas certas para agradar a Deus e mostrar para o povo que eles não deveriam se desviar daquilo que Deus tinha para eles. Mas nós vamos aprender uma coisinha que foi, digamos assim, um erro na vida de Jeú, tá? Então ele foi ungido como o 10º rei de Israel, era filho de Josafá. Foi aquele rei que venceu batalhas através do louvor. Lembram dessa história? Ele reuniu todo o povo e Deus deu a estratégia para eles, de que eles deveriam ir para a guerra só cantando, só louvando. Então, bons exemplos, Jeú teve bastante. E ele foi ungido rei por um discípulo de Eliseu. Eliseu, na época, que era o sacerdote principal, ele tinha os seus discípulos e ele tinha essa função também, de ungir um rei quando fosse preciso. Então, o Jeú foi ungido rei. E ele governou sobre o povo de Israel por 28 anos ou 23, agora não me lembro ao certo. Depois eu trago para vocês o tempo todo que Jeú governou. Mas assim como Sansão, sempre tem o mas, né? Começa bem.
Depois é que começam os problemas. Olha só, quantas coisas boas Jeú fez. Primeiro, a história relata que ele realizou uma grande limpeza religiosa em Israel. Sabe o que ele fez? Ele viu que, olha, sempre aconteciam as mesmas coisas na vida do povo de Israel. Eles estavam bem, Deus abençoava, Deus ajudava. De repente, eles esqueciam, abandonavam e lá iam eles, né, adorar falsos deuses, deuses inventados. Então, quando Jeú assumiu o reino, a primeira coisa que ele fez, ele realizou uma grande limpeza religiosa em Israel. Ele, olha, destruiu todos, né, os templos, os altares que eram destinados a outros deuses. Ele exterminou toda a família de Acabe, os 70 filhos de Acabe, ele exterminou porque era uma família que não queria nada com Deus. Então, ele optou por exterminar todos. Também exterminou todos os profetas de Baal, que são aqueles que também estavam lá com Elias, que Elias lutou contra eles, depois eles voltaram tudo de novo, né, por causa da Jezabel. Então, ele fez uma limpeza. Ele organizou tudo certinho. E tem até um fato engraçado que eu coloquei aqui para vocês verem, é que ele transformou um dos templos usado para adoração a Baal em um banheiro público. Então, para mostrar que, né, não servia para nada aquele lugar. Então, ele transformou em um banheiro, tá? Posso passar a tela? Qualquer coisa, depois eu volto para vocês continuarem a copiar, tá bom? Então, vou dar só mais um tempinho para vocês copiarem. Então, só relembrando, enquanto vocês estão copiando, Jeú foi o 10º rei de Israel, foi ungido por um discípulo de Eliseu, realizou uma grande limpeza na vida de Israel, na história de Israel. Como eu disse, ele começou muito bem o reinado dele, tá? Exterminou as famílias idólatras, exterminou os sacerdotes de Baal e transformou o templo usado para idolatria em banheiro. Mas, lembra do versículo que nós também vimos no início, né, do assunto sobre os tipos de pecado, né, os pecados moralmente aceitos que entram nas nossas vidas e, todo mundo faz, eu vou fazer também. Quem que não mente, né? Quem que não fica irado? Quem que não, né, não fica com inveja? Então, são pecados que às vezes entram, são conhecidos como pecados moralmente aceitos, mas que se nós não tivermos atentos, podem trazer coisas terríveis para a nossa vida, como vai acontecer com Jeú. Mas o versículo que eu quero falar para vocês está lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos fazer sempre esse feedback com Deus, sabia? Chegar no fim do dia ou num horário que você acha apropriado e você abrir seu coração para Deus. Falar realmente o que você sente, aquilo que você tem dificuldade em vencer. Eu tenho, quando eu vejo, eu já estourei, eu já briguei, eu já falei, mas eu não quero ser assim, Deus, me ajuda a tirar isso da minha vida. Lembra do domínio próprio? Domínio próprio é um dom que Deus nos dá para vencermos algumas coisas que nós precisamos. Deus, quando eu vejo, eu já menti para me livrar de algum problema, para me livrar de uma bronca, mas eu preciso tirar esses pecados moralmente aceitos da minha vida. Vou passar a tela. Opa, sei demais. Vamos lá, vamos votar. E aqui que eu quero. Eita! Então, qual foi a síndrome de Jeú, tá? Assim como Sansão, Jeú ele não se afastou o suficiente dos perigos do pecado. O que ele combateu?
Ele combateu a idolatria, ele combateu as pessoas que estavam levando o povo ao caminho errado, ao afastamento de Deus, mas ele, ó, se acomodou, combateu o que era errado, mas em vez de se afastar daquelas coisas ruins, coisas erradas, ele se permitiu adorar bezerro de ouro em 2 cidades. Ele deixou que fosse feito templos ali para a adoração de bezerro de ouro, em Betel e em Dan, que eram 2 cidades. Mas não é até engraçado a gente ver isso? Ele combateu uma coisa e depois ele foi lá e fez. Isso nos mostra que Jeú ele não era um super-herói. Ele tinha que vigiar, como nós vimos no versículo que eu li agora, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Nós temos que vigiar sempre, porque aquilo que às vezes para nós combatemos, vira uma armadilha e a gente cai naquela mesma situação. Depois disso, que Jeú começou a adorar bezerro de ouro, mesmo sabendo que estava no caminho errado, Deus fez o que ele sempre fazia quando as pessoas se afastavam dele. Deus tirava também a sua mão de proteção sobre eles. E aí então, eles começaram a sofrer por causa das escolhas que Jeú fez. Começaram a sofrer. Passaram apertado mesmo. Foram entregues nas mãos da Síria, começaram a perder batalhas. A Bíblia não relata de que forma Jeú morreu, mas diz que ele desagradou muito a Deus com a sua atitude e foi reprovado por Deus. E termina dizendo que ele foi enterrado, como todos os reis, eles eram enterrados nos túmulos reais, né? E ali diz que ele foi enterrado, morreu, mas não fala de que forma que foi a morte de Jeú. Mas só de saber que ele morreu não com Deus triste com ele, mostra que não teve arrependimento, porque se tivesse, a Bíblia relataria também. Então ele morreu no mesmo pecado que ele combateu. Aí eu coloquei aqui destacado, o que mais combateu foi o que o derrubou. Assim nós analisarmos as nossas ações, nossas atitudes, às vezes aquilo que mais nos irrita, que nós temos raiva, que nós não queremos para nós, se nós não vigiarmos, nós caímos nas mesmas armadilhas, como o Jeú caiu. Já percebeu isso? Pensa um pouquinho em você, em alguma coisa, ou em alguém assim que tem alguma atitude que você não gosta. Ah, eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso, eu não quero seguir esse caminho. Mas quando você vê, tá lá você fazendo aquelas coisas que você disse que não faria, que você não gosta, né? Então, o que mais ele combateu foi o que derrubou a vida dele, espiritualmente falando, tá? Que quando ele deixou entrar o pecado. Então, qual foi a síndrome de Jeú? A síndrome dele foi o comodismo. Ele se acomodou com a situação, aquilo ficou comum, ficou normal, e ele caiu no mesmo erro que ele tanto combateu. A síndrome de Sansão foi a sua autossuficiência. Agora, já a síndrome do Jeú foi o comodismo. Esperar vocês copiarem para voltarmos à outra tela. Eu tenho depois uma historinha para contar para vocês também, tá? Vocês vão me acompanhar numa historinha. Alguém já tinha ouvido falar sobre Jeú? Quem já ouviu, levanta a mãozinha assim. Tem muito, o livro de crônicas, de reis, nos traz a história de muitos reis que às vezes passam despercebidos. Mas é sempre bom nós aprendermos um pouquinho com eles. E quando a Bíblia traz a história de alguém, é porque tem uma lição para nos dar ali. Ou de seguir, ou de cuidar para não cair no mesmo erro, né? Ou de olhar e falar, meu Deus, como que pode ter tido tanta experiência com Deus e esquecer?
Bem-vinda, Sofia. Aos que chegaram agora, vou dar mais um minutinho para copiar. Depois, no final, eu volto as telas para vocês copiarem novamente. Isso, estou vendo rostinhos compenetrados, copiando. Quem terminar de copiar, põe um joinha na tela aí que a gente já vai saber. Isso, João. Vitor. João Pedro também terminou. Vamos lá? No final, eu vou deixar um minutinho para vocês copiarem. Voltamos aqui então. Alguém tem alguma pergunta sobre a vida de Jeú, sobre o que nós conversamos agora? Então, a questão principal da síndrome de Jeú é o que muitas vezes pega nossas vidas, muito mais do que Sansão. Sansão, na história dele, ele mostrou que ele era um homem escolhido por Deus, né? E a história dele foi uma história de milagres. Ele tinha poderes que homem nenhum teve. Depois de Sansão, nós não vimos falar de ninguém com superpoderes como Sansão teve. E mesmo assim ele desafiava Deus, sabendo que ele tinha um voto com Deus, que ele não poderia fazer aquelas coisas que o voto, né, dizia que não poderia fazer. E ele foi desafiando, foi fazendo, foi fazendo, foi desafiando, porque ele achava que Deus precisava dele. Né? Então, assim, eu vejo que nós estamos longe de sermos parecidos com Sansão nesse ponto. Mas Jeú já se aproxima um pouco mais da gente, porque nós podemos combater coisas que nós consideramos erradas, nós não aceitamos, e quando nós, digamos assim, nos acomodamos com aquilo, de repente aquilo que nós mais combatemos é o que nos pega, despercebidos. E se não houver o arrependimento, não houver a busca de mudança, triste para nós. Só um pouquinho que a Isabela quer falar. Vamos ver se a gente consegue ouvir Isabela. Sim, Isabela. Dá para ouvir? Sim. Olha, eu percebi nessas histórias que todas erraram, que nem as nossas histórias mesmo, a gente sempre tem uma coisa para levantar. Mas eu acho que a gente, na nossa visão, a gente julga demais pra não saber o que aconteceu. E, tipo, é um pecado, lógico, é um pecado. Mas, tipo assim, é um erro na história de todo mundo. Então, tipo, eu acho que essas histórias, o mais importante delas é que, tipo, eles mostram o erro também. Tipo, Sim. mostra o erro e mostra a consequência. Mas não mostra o lado bom do erro dele, porque todo erro também tem um lado bom, que você aprende alguma coisa. E não mostra ele aprendeu ou não. No caso de Jeú, Isabela, ele não aprendeu. No caso de Sansão, sim.
Como que Sim, nós mas vemos isso? não atendeu, mas sanção foi pro céu? Eu não entendi o que você falou. Repete o final. Sanção foi pro céu? Deus Eu creio que perdoou? sim. Deus perdoou, porque se Deus não tivesse perdoado, não teria escutado a oração dele, dado mais uma vez a força para ele fazer o que deveria ser feito. Já no caso de Jeú, só um pouquinho, deixa eu falar. No caso de Jeú, não houve arrependimento, porque se houvesse, a Bíblia colocaria. Jeú, depois que Deus desaprovou, ele voltou para Deus, se arrependeu, mudou a história. Quando não tem, é porque não houve um arrependimento da parte da pessoa. É igual a história de Caim e Abel. É uma história bem conhecida, né? Dois irmãos que apresentaram para Deus as suas primícias. A de Caim, Deus não aceitou porque Deus conhece o nosso coração. Aí acontece também muito disso. Às vezes eu faço as coisas, eu me mostro que eu sou do bem, que eu faço as coisas boas, mas o meu coração está cheio do que não deve. Então Deus percebeu isso. E aí Caim ficou com inveja, matou o irmão. Só que não fala em momento nenhum que Caim se arrependeu daquilo que ele fez. Tá? Então Jeú aqui não arrependeu. Eu não vejo assim que todo pecado tem um lado bom. Não tem. O que tem é uma lição que nós podemos tirar para não cair mais naquele pecado. É a mesma coisa assim. Por exemplo, faz de conta que você conhece muitas pessoas que, aliás, assim, você sabe que o alcoolismo é algo que não é bom para ninguém. Você quer entrar no alcoolismo? Ninguém quer. Falar, eu não vejo a hora de crescer e virar um alcoólatra. Ninguém quer. Mas às vezes pega sem você perceber, mesmo você sabendo que é errado, né? Que aquilo não vai te fazer um bem. E se, tipo, por exemplo, vamos supor que eu tenho alguma discussão com alguma. Não tô falando de nada assim, mas eu tenho uma discussão com alguma pessoa. Só que daí nessa discussão eu posso ter errado e eu não percebi meu erro. Tipo, aí eu não percebi meu erro. O que que eu faço? Porque eu acho que pelo fato de ter discutido já é um pecado. Sim. Mas assim, você não sabe onde você errou. Tipo, onde eu errei em ter começado a discussão, ou em ter terminado errado a discussão, ou em ter feito tal coisa. Aham. Como é que a gente sabe disso? Porque talvez a gente tenha pecados que a gente nunca vai se arrepender, porque a Sim. gente não sabe que pecou. E, tipo assim, isso pode não nos levar para o céu? Não, Isabela, uma coisa que nós temos que fazer sempre é fazer uma autoanálise da gente. Por isso que eu falo, tira um momento do dia, ou quando você puder, para você conversar com Deus. Jesus, quando foi para o céu, ele falou que deixaria conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence, como se fosse aquele apitinho, sabe? Que te avisa. Então, ele nos acusa a hora que nós estamos errando. Mas se passou despercebido, você não percebeu, pede perdão para Deus no seu momento de oração. Deus, olha, eu não sei onde eu errei, se eu errei, mas o Senhor me mostra. E Deus mostra. Quando nós É pedimos, Ele porque eu mostra. acho que. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem Espírito Santo, mas também tem anjos. O Espírito Santo e anjos é meio que o mesmo conjunto? Porque às vezes eu vou fazer alguma coisa errada, sabe? Tipo, Sim. aí parece que tem um negócio aqui, querida, amada, não, tá passando vergonha. Uhum. Aí às vezes eu não faço, ou faço também. Mas. Sim. Essa função é o Espírito Santo de Deus que fala conosco, tá? Ah, Os anjos, eles são mensageiros de Deus. Então, são usados por Deus para nos trazer alguma mensagem, para nos guardar, como fala, né? Lá em Salmo 91, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam, os livra. Isso sim, Deus usa os anjos para nos proteger, para nos guardar. Mas falar no nosso coração já é uma função do Espírito Santo de Deus, tá? Mas olha, o que eu deixo para vocês? Eu não sei se eu errei, como que eu vou saber? E agora? Ore, ore, pede para Deus, só que tem coisas que Deus mostra e a gente não quer ver. Então, nós também temos que estar atentos com isso, ok? Olha, faltam, deixa eu ver, menos de 10 minutos para nossa aula acabar. Eu quero contar para vocês uma historinha bem legal. E quem já conhece a história, só observa, preste atenção, que depois no finalzinho nós vamos comentar sobre ela, tá bom? É uma historinha bem divertida. Só um pouquinho. Essa é a história de um ovo. Então vamos lá. Era uma vez um amigo de um amigo de um amigo de um amigo meu que foi passear num parque.
Enquanto ele estava lá andando, passeando, ele encontrou um ovo. Parou, olhou para aquele ovo e falou, opa, do que será que é, né? E aí ele pegou aquele ovo e pensou, será que é de alguma ave rara, algum passarinho diferente? Teve uma ideia. Pegou aquele ovo e levou para casa. Preparou todo o ambiente para cuidar daquele ovo, né, com luz, porque o ovo precisa de um calor necessário para que ele possa, né, depois o bichinho nascer. E ele começou a cuidar, ó, cheio de amorzinho, até coraçãozinho, lá já amava aquele bichinho lá, que ele nem sabia o que era, sem saber, mas já tinha amor no coração dele. De repente a casca começou a... E eis que nasce o bichinho especial. Oh, não era nenhum passarinho, era um filhote de serpente. No início veio aquele sentimento de decepção, mas depois veio o amor. Ele falou assim, quer saber? Tá me chamando de mamãe, olha que lindo, eu vou cuidar dele para mim, né? Eu vou cuidar com todo amor e carinho. E começou a cuidar daquela serpente, eu vou chamar de pet, tá? Deu amor, deu carinho, mimou aquele pet, tudo que o pet queria ele dava para ele. E o bichinho só ia crescendo, crescendo, cheio, né, de gosto, cheio, né, de, só faz o que eu quero, se não fizer o que eu quero não tá bom. Levava o bichinho para passear. Olha só, né? Todo cuidado, todo carinho que nós temos que ter com um pet, ele tinha com aquele bichinho. Só que era uma serpente, não se esqueçam disso. O tempo foi passando e o bichinho crescendo cada vez mais e cada vez mais sufocando a vida daquele homem, tomando conta da vida dele. E ai dele se ele não fizesse aquilo que ele queria na hora que ele queria. Chegou num ponto que esse homem começou a ficar saturado daquilo, não aguentava mais. O pet quebrou a casa inteira quando ele resolveu não fazer mais a vontade dele. E então ele teve que tomar uma atitude muito drástica. Está quase acabando nosso tempo, mas vai dar tempo de contar a história. Ele quis se livrar daquele problema que já estava de um tamanho que ele não tinha mais como controlar. Só que, em vez de se livrar do problema, o problema tomou conta dele e engoliu aquele homem. Só que logo em seguida, ele acabou vomitando o homem também. Soltou lá o homem e saiu andando. Esse homem começou a pensar e ele lembrou que um certo amigo tinha falado com ele sobre os problemas que ele teria com esse animal, se ele continuasse cuidando, alimentando, né, vivendo, convivendo com aquele bicho dentro de casa. E ele lembrou daquilo e resolveu usar a arma secreta. Ele usou um antídoto, uma vacina, que era Jesus Cristo. E aí então ele conseguiu eliminar aquele problema. Agora vamos à moral da história antes de encerrarmos essa aula. Esse bichinho, esse pet, nós podemos compará-lo com o pecado. Às vezes você está andando muito tranquilo, de repente você vê algo que te chama atenção. Mas não percebe que aquilo, mesma coisa que aconteceu com o Jeú, tá? Não percebe que aquilo vai trazer para você uma consequência muito ruim no futuro. E aí você pega aquele pecado, que é o ovo, leva para sua casa e começa a cuidar daquilo. Aquilo começa a fazer parte da sua vida, vai te dominando, vai te tomando, vai fazendo, vai te envolvendo cada vez mais e quando você vê, você está sufocada por aquele pecado. E então você resolve tomar uma providência, eliminar aquele pecado. Só que você já está tão afundado nele que em vez de sair, você acaba caindo ainda mais. Mas aí a história, graças a Deus, tem um final feliz, porque eles recorrem a Jesus, que é a nossa vacina, o nosso antídoto, pedir perdão para Deus, pedir ajuda de Deus, e ele consegue eliminar aquele problema da vida dele. E assim a nossa história, com essa moral que eu quero deixar para vocês, tá? Pecado, toma cuidado, aquele que está de pé, cuide para não cair. Cuidado com a autossuficiência de achar que com você nunca vai acontecer. Cuidado com o comodismo, todo mundo faz, que tem também eu fazer.
Preste sempre atenção e ouça a voz do Espírito Santo, que vai falar com vocês com toda certeza, tá? E assim nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade que aparecer. Não pense que existe alguém que não passe por isso. Todo mundo passa, certo? Mas nós temos a nossa vacina especial, que é Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe todos vocês.